Muitas das pessoas sempre pediram uma noção de quais exames podem usar ou deixar de usar, a diferença desses exames, né? A gente só usa mais periapical e panorâmica, né? Então, vou fazer um apanhado, tentando ser breve, mas bem bacana para vocês terem a noção do que vocês podem usar durante o procedimento cirúrgico para vocês, tá? Os diagnósticos normalmente são o quê? Clínicos, radiográficos e laboratoriais. A clínica é sempre soberana, tá bom? Então não adianta vocês, se vocês terem dúvidas, pedir um exame de imagem com o fim de dar para você mastigadinho com a patologia ou o que você vai ter que fazer, né? Eles são complementares. A clínica é sempre soberana. Vocês vão ter que ter uma coisa que vocês vão aprender chamada curva de aprendizagem. Conforme mais tempo de profissional vocês vão tendo um olho mais clínico para isso, tá? Então, por isso que os mais antigos acabam olhando e entendendo isso mais rápido que os mais novos. Não é porque são melhores, nem piores, não mais inteligentes, não existe, tá bom? É só mais tempo de experiência clínica mesmo. Radiografia, você já tem uma noção, a gente vai tentar melhorar um pouquinho. Laboratoriais, daqueles da aula de exames laboratoriais, que se vocês quiserem depois, mais para frente, eu posso repetir para vocês, quem perdeu, tá bom? Até para gravar e guardar aí, tá? Então, os requisitos básicos para essa interpretação de exame, tá? Você vai ter que ter um conhecimento de anatomia, não tem jeito. Não adianta vocês acharem que... eu falei para vocês numa aula passada, que muitas das vezes vem até o laudo errado. Então, vocês têm que ter o olho clínico de vocês e conseguir, e não fechar o olho para o laudo somente. Tem que ter uma noção de como avaliar os exames, tá bom? Então, tem que saber anatomia. A gente pode até fazer uma outra aula depois para relembrar todos os pontos anatômicos de uma radiografia. Bem interessante. Conhecimento de odontogênese, experiência de doenças ósseas, domínio das técnicas que a gente vai empregar para cada tipo de caso e o uso de radiografias tecnicamente boas. Tem que saber radiografar e tem que saber revelar se usarem analógico, tá bom? Então, a gente tem os tipos de exames intrabucais, extrabucais, né? Radiografias intraorais, como a periapical, o oclusal, que a gente vai mostrar para vocês, e as extrabucais, o que é mais utilizado em cirurgia, tá? Então, periapicais de Batwing e oclusais são as intrabucais, tá? Vamos falar de cada uma delas aí mais para frente. Então, tá aqui, essa aqui é uma periapical completo, onde visa a gente ver ligamento, osso alveolar, periápice, oclusal, onde a gente pode ver aqui vômer, cavidade nasal, tá? E aí a gente consegue avaliar tumores ósseos, dentes impactados, né? E as bite wings que têm maior função de ver cáries interproximais, cristas ósseas alveolares, tá? E pequenos infiltrados cariogênicos, tá? Teoricamente, você consegue enxergar com clareza as coroas dentárias e cristas ósseas. Tá? Aqui mais um exame oclusal inferior, né? Que é um parafuso. Provavelmente esse paciente foi submetido a uma cirurgia ortognática ou coisa do tipo, já que a gente tem dois lados, só para ter uma noçãozinha, tá? A periapical, normalmente isso aqui já é uma digital, você vê a qualidade dela, como é que é muito maior, mas a gente vai falar sobre isso mais para frente, tá? Onde se consiste em quê? Se consiste nas radiografias anteriores, dos centrais, tá bom? Região de canino, região de pré-molares e região de terceiras molares, tá? Superiores e inferiores. Aqui nem sempre acontece, normalmente a gente faz somente as bite wings, mas não, isso aqui é um periapical com complementação de bite wing. Se for só periapical, são só essas. Se for as duas, são essas, tá bom? Então você vai avaliar o quê? Ligamento periodontal, você vai avaliar na região posterior erupção de um terceiro molar. Nota-se que as periapicais nunca são indicadas para a extração de terceiro molar por causa disso. Muitas das vezes você não vai conseguir ver
a raiz, o ápice dentário, que é importante para uma cirurgia, tá bom? Muito bom para doença periodontal, perda óssea alveolar, tá? As batwings, vocês vão conseguir ver infiltrados de cárie, vocês vão conseguir ver, ó, esse pontinho aqui é tártaro, tá? Então tudo isso vocês vão conseguir ver, tártaro subgengival, tá bom? As oclusais, vocês vão conseguir ver o que é muito interessante quando você faz uma prótese total. Você vai fazer alguma prótese para você ter uma noção de como se tem algum dente incluso. Lembra que eu falei na aula passada que às vezes o paciente usa 20, 30 anos de prótese e nunca fez uma radiografia, tá bom? Isso aqui é feito de uma forma técnica de obstetriz, mas também tem um posicionador para oclusal, tá, gente? Então, vocês podem comprar, quem quiser, uma película e um posicionador de oclusal para utilizar. Quebra bastante galha. Aqui vocês estão vendo aqui um dente impactado, que aí você vai ter uma noção se abre na vestibular, se abre na palatina, que justamente está perto da RAF, então você abriria pela palatina. Então quebra bastante galho quando o paciente tem uma limitação financeira, ele não pode fazer uma panorâmica, ou se no local que você tem, onde você trabalha, não tem condição, ou é muito longe para fazer um serviço de imagem, né? Então tá aqui, só para ter uma noção, o posicionamento da oclusal superior, tá? Que você vai conseguir ver na oclusal superior, tá? Espera que isso aqui não está atrapalhando um pouquinho. Que você vai conseguir ver, ó, pesquisa de anomalias maxilares, delimitação de grandes áreas, tá? Então tá aqui, ó, septo nasal, tá bom? 6 maxilares aqui nas laterais, tá? Dente incluso, se houver, tá? Forame incisivo, tá? Fraturas no maxilares, se houver, principalmente as longitudinais. Substitui a periapical em casos de impossibilidade de tomadas, como trismo. Então, eu preciso ver se tem alguma cárie, alguma coisa, principalmente aqui na região anterior, o paciente não consegue abrir a boca, quero conferir qual dente está inflamado, pelo menos, onde eu faço acesso ou extração, o que for. Já para ter um auxílio. Não substitui uma periapical ou uma panorâmica, mas quebra um bom galho, tá? E pode auxiliar também em diagnóstico e controle de tratamentos ortodônticos, já que você consegue avaliar o posicionamento desses dentes, a rotação desses dentes e guardar como registro, tá bom? Em vez de fazer novas moldagens, faz uma radiografia dessa e guarda. Oclusal inferior, aqui dá para ver cialolitos, tá vendo aqui, ó? Tá? Calcificação da glândula sublingual, no ducto da saída da sublingual, tá? Localização de dentes retidos, aqui, nesse aqui até não tem, mas esse aqui são dentes inclusos, tá vendo? Algum paciente tinha esse dente embaixo de uma prótese. Raízes residuais, fratura de corpo e fratura de mandíbula aqui na região de corpo, sínfise e parassínfise. A gente consegue ver aqui também, ó, torus mandibular, olha aqui, ó, bilateral, tá vendo? Você consegue ver torus mandibular, espinha mentoniana, tubérculos de Genie. Cadê essa aqui? Ó, você consegue ver, alguns você consegue, nem todos. Essa aqui está bem bonito, ó. Tá vendo? Avaliação de neoplasma, malformações, cistos. Então você consegue ter uma noção já de um bom auxílio. Exames radiográficos extraorais são a panorâmica, que a gente usa praticamente sempre. Teleradiografia de perfil, lateral oblíqua de mandíbula, PA, caldo. Depois eu vou fazer uma aula só de fratura de radiografias para fratura de face, mas aqui a gente já tem a maioria delas aqui, tá bom? Vou explicar uma de cada vez. A panorâmica moderna, ela serve tanto como radiografia panorâmica como por tomógrafo. Antigamente você tinha que ter um tomógrafo e uma radiografia panorâmica. Hoje o tomógrafo novo ele já serve para tudo. Faz o perfil, faz a panorâmica, faz a tomografia, tá bom? Depende de cada máquina que você tenha. E todas são digitais, que também fala a diferença delas mais pra frente, tá? Panorâmica simples. Você vê que você normalmente usava um chumbinho ou algo para marcar o lado, tá? Mas você conseguia ver já o quê? As regiões dentoalveolares,
seio maxilar, processo zigomático, assim, ó, isso aqui, ó, processo zigomático, tá? Sobreposição de imagens, tá vendo? Você consegue ver cavidade nasal, septo nasal, pálato, tá? É o pálato. Espinha nasal anterior, forame incisivo e tuberosidade maxilar, aqui atrás, tá bom? Processo coronoide, tá? Incisura sigmoideia, côndilo, conduto mandibular, ó, fossa mandibular fóvea, forame mandibular, coluna vertebral, espaço da orofaringe, tá? Aqui você consegue ver até o meato acústico externo, e fossa pterigomaxilar, pterigo-palatino, né? Pterigomaxilar. Agora, isso aqui é muito importante, olha só como é que é a diferença de uma radiografia analógica para uma radiografia digital, tá? Hoje, dificilmente vocês vão achar isso aqui no mercado, mas é importante saber por que você está falando isso, Marcos? Vocês verem a diferença da evolução das imagens. Uma imagem analógica tinha erros de processamento, vira e mexe chegava para a gente lá meio marronzada, igual quando vocês erram no processamento, o que dificulta, né, alongamento de imagem, tudo isso, tá? As novas, olha aqui, ó, tem um platô onde a pessoa morde, tá? Tem um padrão, você bota, acopla o mento, acopla a testa e aí você tem um padrão perfeito aqui. Quando você vê a boca sorrindo, a boca muito aberta, provavelmente esse paciente vai ter erro de angulação de imagem também, mesmo na panorâmica, tá vendo? A panorâmica digital ela é tão mais superior que, olha só, aqui você consegue ver até a parte de tecido mole, olha a orelha aqui aparecendo, ó, de tanto nível que tem. O ocioide bem nítido aqui, ó, coisa que na analógica você só via sombras, tá bom? Então, sempre hoje, deem preferência a uma radiografia digital, tá? Então, perfil lateral e teleradiografia lateral, tá? Você consegue ver seios frontais, parede anterior do seio, tá? Parede posterior do seio. Um paciente que tem uma fratura de frontal, então consegue ver se você fraturou as duas paredes. Você só pode mexer na parede anterior. Se você tiver uma lesão de parede posterior, somente neurologista, tá bom? Ou neurocirurgião. Teto da órbita, tá? Seio esfenoidal, cela túrcica, parede interior do seio maxilar, lâminas pterygoideias, tá? Parede anterior do seio maxilar, pilar zigomático maxilar, tá? Você consegue ver tudo isso de uma forma bem bacana. Você pode fazer de uma forma hospitalar, mas hoje os aparelhos novos, os tomógrafos novos, as panorâmicas novas, fazem isso e a qualidade também é bem maior, tá? Deixa eu mudar isso aqui, para vocês conseguirem ver. Póstero anterior, né? Normalmente as pessoas chamam de PA ou cauda, tá bom? Então você consegue ver como se fosse, por que PA? Póstero anterior. Por que póstero anterior? Porque a placa fica de uma forma anterior, né? A face e a ionização vem de posterior para anterior na placa. Alguns também chamam de frontonaso. Por quê? Porque se encosta frontal e o nariz. Então, alguns vão chamar de frontonaso também, tá? Então, o que você quer ver com isso? O seio frontal, rebordo supraorbitário, tá bom? Mastoide, septo nasal, tá? Corneto nasal, zigoma, tá? A maxila em geral, ramo ascendente, ângulo, corpo, sínfise, tá bom? A váteres, ou chamada mentonaso. Por mais que seja chamada mentonaso, você vê que ele fica com o nariz um pouquinho afastado, diferente da frontonaso, tá bom? O que você vai conseguir ver com isso aí? Você também vai conseguir ver os seios frontais, você vai conseguir ver de uma forma mais nítida a órbita, tá? Você vai conseguir também ver de forma mais nítida a região de seio, né? E tudo que for da região superior. Região inferior já contamina bastante com sobreposição, tá bom? Então, a região é mais para você conseguir enxergar melhor a forma, a região superior da face. Axial ou Hertz, tá? Axial ou Hertz, ela é mais específica para você ver arco zigomático. Você até consegue ver o vômer, você consegue ver o septo nasal, tá? Você consegue ver o forame magno,
tá? Mas ela é mais ampla para você ver arcos zigomáticos, você fazer avaliação de arcos zigomáticos, tá? Então, aqui você consegue ver, ó, uma fratura de arco zigomático, tá? Essa aqui é uma fratura leve, onde a gente consegue reduzir ela para a posição com gancho de zigomático, tá bom? Fica bem tranquilo de fazer, tá? Lateral oblíqua de mandíbula, que é específica para a gente fazer a parte de mandíbula, tá? Obviamente, você faz a esquerda ou direita. Ah, Marco, como é que eu vou saber qual que eu vou fazer? Você vai saber qual que você vai fazer, porque a fratura da mandíbula, ela sempre desvia para o lado fraturado. Então, se o paciente tiver com desvio para o lado direito, provavelmente a fratura é do lado direito. Então, você vai pedir lateral oblíqua de mandíbula do lado direito. Mas nada impede de você pedir para os dois lados, tá bom? Essa aqui é uma outra específica para nariz, tá bom? Olha só que legal, tá? Então, é lateral para ossos nasais. Então, você tem certeza que o cara fraturou o nariz, né? Você pode fazer aquela mentonaso, onde a gente vai ver a região anterior, vai ver se você tem desvio de septo ou fratura de corneto, associando a lateral de ossos próprios, para você ver se tem uma fratura do osso nasal propriamente dito, tá? Onde você tem a necessidade de recondicionar ele e reposicionar para a posição original, tá bom? A Towne, ou AP, a antero-posterior. Eu não gosto muito porque a quantidade de contaminação de imagem é muito grande. Olha como é que sobrepõe. Aqui você, quando tem uma qualidade um pouco melhor, você consegue ver bastante a mandíbula. Bastante mandíbula. Tá? É praticamente outra específica para a mandíbula. E mais uma coisa, a Towne é muito específico para côndilo. Que até a mandíbula, você tem um pouquinho de sobreposição aqui com a coluna, tá vendo? Então é mais específica para você avaliar fraturas em côndilo, tá? Então por isso que tem aqui um exemplo de um côndilo já reduzido e contido, tá bom? Ela é mais específica para côndilo. Agora, quando é que você vai aplicar? Isso aqui é só para vocês terem noção como é que é bem bonito uma radiografia, uma radiografia bem bacana, né? Digital, como é que você consegue ver detalhes como pequenas dilacerações, o osso alveolar propriamente dito, tá? Alguém sabe a diferença de osso alveolar para processo alveolar? O osso alveolar só existe quando você tem dente. É esse ossinho fininho, essa lâmina que envolve o dente. Isso é osso alveolar. Isso só existe quando existe periodonto. Você perde o osso alveolar conforme você tem uma doença periodontal. O simples fato desse osso estar aqui, você tirou o dente, esse processo alveolar vai começar a ser reabsorvido, mas o osso alveolar vai logo embora após a extração do dente, tá bom? Por isso que existe muito na implantodontia a técnica de implante imediato, porque esse osso alveolar é um osso mais denso, é um osso de uma qualidade melhor para fazer implante imediato. Por isso que o pessoal gosta mais, tá? Então você consegue ver crista óssea, consegue ver tártaro subgengival, então você consegue ver detalhes como se fosse um zoom do dente, tá? Então sempre que você tiver que avaliar conduto pulpar, tiver que avaliar periápice ou coisas do tipo, é uma periapical que você vai pedir. Então aqui, ó. Então, quando você quiser ver região média da maxila, oclusal superior, panorâmica, váteres ou lateral de face. Se você quiser ver uma região posterior da maxila, oclusal superior, uma panorâmica ou uma lateral de face. Região anterior de mandíbula, uma oclusal inferior, uma panorâmica, uma lateral oblíqua de mandíbula, lateral de face ou póstero anterior de face. Tá? Se eu quero ver corpo de mandíbula, oclusal total inferior ou lado interessado, panorâmica, lateral oblíqua do lado interessado, ou as duas para comparar, póstero anterior e lateral de face. Se eu quero avaliar a região do ramo e ângulo mandibular, lateral oblíqua de mandíbula, panorâmica é muito boa, quando tem possibilidade, lateral de face, anteroposterior de mandíbula, Hertz e póstero anterior de mandíbula. Tá? Região do seio maxilar, váteres, panorâmica, Hertz. E algumas periapicais você consegue ter uma noção, principalmente nas posteriores. Tá? Região central do palato, oclusal e Hertz.
Região nasal, lateral da face, posterior anterior da face e panorâmica. Região do arco zigomático, Hirtz, panorâmica e Vatters. Região do sólido de boca, oclusal inferior, lateral oblíqua de mandíbula. Tá bom? Métodos recentes de diagnósticos por imagem. A radiografia convencional proporciona apenas imagens dos constituintes ósseos do corpo humano, além de não projetar 3 planos de espaço do filme radiográfico, envolvendo altura, largura, profundidade. Então, as radiografias convencionais, a gente tem limitação. Por quê? Porque a gente vai acabar tendo um desperdício de imagem, porque elas são sobrepostas, as imagens são sobrepostas. Então, algumas coisas, dependendo da situação, você não vai conseguir ver com clareza, por isso você vai pedir um exame complementar, tá bom? Então, para isso, vocês vão poder pedir o quê? As tomografias, que a gente pede bastante. Mas as tomografias, elas vão vir por planos, tá? Planos esses que a gente vai dar uma recapituladinha agora. Plano sagital é o plano da sagita. Plano quando você cortasse o rosto nessa posição, né? Como mostra na foto. Então, você vai conseguir ver aqui seio frontal. Você vai conseguir fazer análise neural, tá ok? Você vai conseguir ver a carticagem dicotiroideia, você vai conseguir ver coluna vertebral, orofaringe, tá bom? Slices de dente, mandíbula, maxila, onde você precisar, seja esfenoidal, o que você quiser aqui, você vai conseguir avaliar dependendo do corte da altura, tá bom? Coronal, por causa da sutura coronal. Então, você vai cortar de frente, acompanhando a sua sutura coronal do crânio, tá bom? Então, essa vai ser a imagem aqui, tá? Pálato, cada região da mandíbula, seio maxilar, cornetos inferiores, superiores, gordura do óbito, e assim você vai avaliar conforme a sua necessidade, tá bom? Plano axial, por causa do axo, coluna, tá? Aquele ossinho da coluna, tá bom? Então, você acompanha o axis, tá bom? Esse é o plano axial. Muito bom para você ver fratura de nariz, nivelamento do seio maxilar. Então, você vai, na verdade, quando você pede a tomografia, normalmente ela vem com os 3 planos para você. O que você pode não ver num plano, você enxerga em outro plano, tá bom? Então, alguns exames que você vai ter como utilizar são a tomografia, artrografia, ultrassonografia, medicina nuclear, tomografia computadorizada, ressonância magnética e as radiografias digitais que a gente tem hoje. Mais para frente eu vou falar detalhes sobre ela. Tá? A tomografia começou bem brusca, bem ruim, tá? E ela não era computadorizada, era só um tomógrafo. Não era por computadora, por filme também. Era somente uma espiral e um filme do outro lado. Então, vocês vão ver que era bem ruim a imagem e para a odontologia vocês não conseguiam ter uma função tão grande. Mas foi o primórdio de tudo, como tudo começou, né? Então, a tomografia, ela teve a parte mono slice, tá? Aonde você tem aqui a saída do raio-x e um sensor, tá? E aí ela faria, por isso que é chamada mono slice, um filme. Hoje ele é multi-slice, são vários filmes, tá bom? Quanto maior o número de sensores, mais definição você vai ter da imagem, tá bom? A artrografia, ela já é diferente, porque você precisava utilizar um iodo radioativo para poder enxergar. E as pessoas, quando são alérgicas a iodo, não tem como fazer esse tipo de exame, tá? Ele é muito utilizado para ATM. Então, você injeta o iodo radioativo, você vai conseguir ver o quê? O envelope, você consegue ver o disco, você consegue ver o posicionamento de côndilo, tá bom? Isso é muito bom para especialistas em DTM, oclusão, tá? Então, a ultrassonografia ou ecorradiografia nada mais é do que ondas sonoras bem altas e tem um diagnóstico para você ver se é um cisto, se é uma doença inflamatória, se é um líquido, se é mais pastoso, se é mais denso. Então, você consegue ver, né, com essa imagem se é uma massa sólida, um cisto com espaço, tá bom? E aí, para você tirar dúvida se aquilo ali é um cisto ou não, porque às vezes tenta fazer uma pulsão, uma drenagem e não sai nada. Às vezes é só sangue, só vascular.
mas às vezes a gente que não conseguiu drenar porque a massa é muito densa, tá bom? Então, isso tudo, às vezes o líquido também é muito pastoso e a seringa não puxa. Então, a gente vai tirar dúvida com ultrassom. Então, é um exame bem barato e bem bom para utilizar, principalmente em tecidos moles, tá bom? A medicina nuclear, como a cintilografia óssea, é muito legal para você discernir uma doença de um tumor benigno do tumor maligno. Ela usa um isótopo radioativo, onde ele vai se aderir em células que estão fazendo multiplicação muito rápida, tá bom? Então, com isso, você consegue fazer também a cintilografia, se a pessoa está perdendo muito osso, etc. Tá? Então, com isso, você consegue ver que essa região, onde está mais marcada, ela é clássica de um tumor maligno. Por quê? Porque nessa região, as células estão se proliferando numa velocidade muito maior do que o normal, tá bom? Então, você tem um tumor lá, tem dúvida do que é uma cintilografia, se o paciente puder fazer exame, vai tirar essa sua dúvida e aproximar ou afastar as chances de malignidade do tumor. Tá? E aí depois evoluímos para a tomografia computadorizada. É o mesmo raio-x, só que já lido por um computador, onde vai te dar maior formatação de trabalho. Você vai conseguir trabalhar em cima daquela imagem, buscando o que você pediu para solicitação clínica. Normalmente o tomógrafo ele é dessa forma. A maioria dos tomógrafos hoje são abertos, por causa das pessoas que têm medo de fobia. Antigamente era aquele túnel, né? Mas muitas pessoas têm fobia. E hoje você tem um tomógrafo aberto. Tá? A ressonância magnética que ainda é fechada, mas os tomógrafos já começam a ser abertos justamente para esse tipo de paciente que tinha muito fobia aí. Tá? No caso da face, você tem um posicionamento onde prende o seu rosto. É outro problema, quando a pessoa também tem muita fobia. E você tem uma medição certinha, né? Você vai dar um X que vai mensurar, tá? Nas primeiras médicas, que eram utilizadas para odontologia, né? Tomografias médicas, você vê que a imagem também não era tão boa, porque era formato também slice. E a gente sabe hoje que a gente usa cone beam, tá? Nos exames, nos laudos, vão vir nomenclaturas diferentes que vocês estão acostumados. Normalmente você está acostumado com radiopaco e radiolúcido, não é isso? Então, onde ela radiopaco, você vai ler no seu diagnóstico hiperdenso. E onde é radiolúcido, você vai ler no seu laudo hipodenso. É a mesma coisa, tá bom? Radiopaco era o quê? Era o branquinho, não é isso? Ele vai falar hiperdenso, onde é a parte mais densa, tá bem? Onde tem osso, coisa do tipo. Radiolúcido, onde era vácuo, né? Teoricamente, cavidade, vai ser hipodenso, menor densidade, tá bom? Então, tá aqui, ó. Na tecnologia multi-slice, onde você tem vários quadros para obtenção dessa imagem, você vai conseguir ver já o quê? Uma imagem mais definida. Quanto maior o número de quadros, maior a imagem. Hoje você tem de 128 quadros e até mais se bobear, que eu não me atualizei ainda, mas até pouco tempo atrás já era 64, já tem 128, se bobear já tem 300 e varietado, tá bom? E as primeiras reconstrução 3D, elas não são mais para fim de diagnóstico, ele é muito útil para você posicionar o paciente de qual problema que ele tem. Para você traz esse modelo para o paciente e o paciente consegue entender o que está acontecendo com ele, tá bom? E aí, para um caso, para a odontologia, a gente chegou ao cone beam, que é o feixe cônico. Essa é a diferença do normal. Então, ao invés de ser feixe slice, você tem um feixe cônico. Então, você pode utilizar para planejamento de implantes, maxila completa, mandíbula completa, regiões assinaladas, avaliação de enxertos ósseos, prototipagem, planejamento de implantes zigomáticos, DTM, morfologia, fratura, patologia, enfim. Para a endodontia, você consegue ver dilaceração, pesquisa de perfuração de raiz, pesquisa de fratura dentária, né? Para cirurgia, dente incluso, supernumerário, defeitos da face, pesquisa de fratura, terceiro molar, posicionamento. Tá? Para a ortodontia, avaliação, posicionamento da língua, avaliação nasofaríngea, adenoide, avaliação de tábua óssea vestibulares, tá? Avaliação de dentes superiores com seio maxilar, avaliação de intercuspidação dentária e de junção palatina, se está andando, se está andando. Então, essa aqui é a diferença. Esse é o feixe slice, que é o feixe médico. Esse é o feixe cônico, que é o feixe odontológico. Então, você vê que tem uma área diferenciada. Então, por isso que as nossas reconstruções para a face são muito melhores. Os feixes médicos hoje, normalmente, são utilizados uma média de 5 milímetros, porque o tórax e o abdômen são muito maiores do que a face.
tá? Então, enquanto eles usam cortes de uma média de 5 milímetros para os feixes médicos em slice, o cone beam consegue chegar a 0,5, 0,6, no máximo 0,8 de espessura. Então, isso é muito mais fino do que o normal, o que para a gente faz muita diferença, tá? Porque a gente está vendo regiões muito menores, tá bom? Então, por isso que para a gente avalia isso aqui. Então, tá aqui, ó, a diferença da construção, né, no slice e no feixe cone, tá? Lembrando que a localização é a partir do voxel. Voxel é como se fosse o nosso megapixel, tá bom? De câmera, é o voxel, tá? E aí ele vai reconstruindo a imagem. Isso aqui é uma das primeiras odontológicas que existia, onde a pessoa deitava aqui, o operador ficava dentro de uma sala, né? Então isso hoje diminuiu bastante, tá? Em 98 começou a utilizar a tomografia computadorizada em cone beam, associada mais à região bucomaxilofacial, normalmente com tons 16 e 14 bytes. Então, você vê que era uma coisa bem antiga. Mas já tinha uma vantagem muito bacana. Olha só, uma radiografia normal. E olha como a gente conseguia recortar essa tomografia, eliminando todas as sobreposições de imagem. Tá vendo? Então, essa aqui é uma radiografia cheia de sobreposição. E na caso da tomografia, eu posso pegar o corte que me interessa e eu vou eliminar e deixar ela totalmente limpa. Tá vendo? Sem sobreposição de imagem. Então, fica uma imagem muito mais limpa para você avaliar. Isso é muito bacana, né? A reconstrução também é muito legal, que é você poder mostrar para o paciente qual o tipo de problema que ele teve, o que fazer, tá? Isso é muito válido, tá bom? Muito bacana mesmo. Planejamentos de implantodontia. Então, você pode chegar nesse paciente, ver a posição do implante que você vai botar, trabalhando com intermediário, tá? Depois eu posso até abrir para vocês aqui um programinha, para vocês terem uma noção, tá? Muito legal. Então, você vai, bota o implante na posição, aqui você mexe na angulação do intermediário, dependendo do envelope ósseo, para tentar aproveitar melhor a condição. Você bota o implante já do tamanho que você quer, tá? De 5 milímetros, 4 milímetros, e aí você vai ter uma previsibilidade da cirurgia muito melhor, uma comunicação com a equipe de cirurgia e com a prótese muito melhor, melhor entendimento dos pacientes, porque onde bota, quantos implantes bota, ou por que a cirurgia vai ser do lado de fora e não do lado de dentro, e assim vai. Redução do tempo cirúrgico, documentação do caso, que é a parte mais importante, é sempre ter a documentação, e digital, melhor ainda, que fica no computador, não acumula coisas, né? Diminuição de necessidade de enxerto, ajuda nos casos limítrofes de implante. Então, se eu tenho poucos milímetros, pouca espessura, quanto vou usar, tá bom? Maior segurança para o cirurgião e possibilidade de testar vários planos de tratamentos em um caso. Bom? Chegamos na ressonância magnética, tá bom? Espera que eu acho que vai acabar o tempo aqui. Vamos fazer uma segunda parte aqui na gravação.